Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui do PMI. Queria dizer desde já que o chat está à disposição para vocês falarem de onde vocês são, né? Se vocês já trabalham na área, porque hoje a gente vai falar sobre a importância da gestão de projetos e, mais importante é isso, a importância de gestão de pessoas em gestão de projetos. A primeira coisa que eu vou falar é me apresentar. Meu nome é Júlio Marques, trabalho aqui no PMI, estou vestindo uma camiseta verde, sou um homem branco de 36 anos, de cabelos castanhos, de olhos castanhos, e ao fundo tem o fundo do PMI em logo roxo, ok? Vamos ler o chat aqui para descobrir um pouco sobre vocês. Vamos lá. Temos aqui pessoas de Salvador, de Brasília, de São Paulo, de Capenizal, de Belo Horizonte, outro de Belo Horizonte, um de Vitória, um de Florianópolis, mais um de Brasília, um de Vitória, um de Soumar, Belo Horizonte, um de Porto Alegre, mais um de Brasília. Eita, gente, vai falando comigo, vamos lá. Maranhão, São Paulo, Uberlândia, vamos falando aí, pessoal. Pessoal, estou muito feliz com esse webinar, muito mesmo, porque hoje a gente vai estar falando com uma pessoa que é extremamente especialista nesse assunto. Então, eu tenho o prazer de falar um pouco sobre o currículo do Dante Montavani. Vamos lá. Ele é especialista em liderança, aprendizagem e apaixonado por transformar líderes em sua melhor versão. Atuou como executivo em organizações nacionais e multinacionais. Foi diretor de área de negócios da HSM. Engenheiro, psicólogo, doutorando em liderança, atuando em coaching e mentoring, entrega em eventos de aprendizagem para a liderança, teams building e prestação de consultoria em gestão de cultura organizacional e gestão por competência. Ele é docente, ministra módulos relacionados à gestão de pessoas, carreiras, liderança na USP, FIA, FGV. O Dante ele atende alguns clientes em específicos, como a Meta, como a JEJ, a Harrison, a Valeo, a VW Finance Service, o Cicobi, dentre outros, no Brasil e no exterior também. Olha, pessoal, estamos agraciados com a presença dele e gostaria de convidá-lo ao palco para falar um pouquinho. Seja muito bem-vindo, Dante. Enquanto o Dante vai entrando, queria falar que aqui do lado vocês já podem mandar perguntas que, conforme vai desenvolvendo a palestra, a gente vai falando. Aí, ele aí, seja bem-vindo, Dante. Obrigado, Júlio. Acabei de ver aqui que entrou com as câmeras fechadas, então já destravei tudo aqui. Maravilha, prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer aí o convite da Diana Silva, agradecer aí você, Júlio, pela mediação e toda a equipe de bastidores que a gente não vê, mas que é super importante. Esse trabalho não sai sem todo mundo trabalhando em conjunto. Afinal, não deixa de ser um projeto. Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Espero que vocês tenham aí um bom momento, que essas 2 horinhas sejam um bom investimento do seu tempo e que passem rápido, que é aquela sensação de que está valendo a pena, né? Vou fazer o meu melhor para manter você acordado aí. A gente vai ter momentos de interação. Alguns de vocês até já podem me conhecer, depois eu vou falar um pouquinho mais de onde você pode me conhecer. Mas eu quero já começando, né? Olha só, novembro de 2023, super recente esse artigo da Harvard Business Review que fala por que os grandes projetos falham e como dar ao seu projeto uma maior chance de sucesso. Então, de vez em quando eu vou mutar o microfone aqui, que a minha garganta às vezes está um pouco rouca e eu posso tossir. E você não precisa ler o artigo, eu já resumi aqui os 5 principais motivos que os projetos falham. Projeto errado, tipo elefante branco, né? Estou falando de grandes projetos, às vezes aquele grande projeto que falta rumo, falta foco, é um projeto que acaba sendo feito e ninguém tem clareza de onde vai chegar. Ou então restrições não realistas, falta recurso. Olha lá a liderança, falta de liderança efetiva, o que quer dizer
falta de liderança efetiva, não está acompanhando o projeto, ou não obteve os patrocínios, porque os sponsors, né, os patrocinadores do projeto são super importantes. Erro de gerenciamento, né, o erro básico, e mundo VUCA, muita complexidade. Imagina que você vai implantar um SAP na organização. É um projeto extremamente complexo, leva meses para ser implantado, e o mundo VUCA quer dizer que a organização está mudando. De repente, ela sofreu uma reestruturação, de repente, uma área nova começou, e o projeto tem que se adaptar a essa velocidade das mudanças. Mas por que eu trouxe isso? Olha aqui, 2 dos grandes erros de projeto relacionados à gestão de pessoas, né? Erro de gerenciamento é um erro de metodologia, mas é um erro de comunicação, portanto, também é um erro de gestão de pessoas. Cabe aí, né? Eu trouxe isso para a gente entrar na relevância da gente falar da gestão de pessoas em gestão de projetos. E eu quero quebrar um pouco o protocolo aqui, acabei não combinando com o Júlio. Tem uma pergunta inicial que eu queria que vocês escrevessem no chat. Rapidamente, o que você sente que é mais desafiador no que se refere à gestão de pessoas nos projetos, quando você está gerenciando o projeto? Né? Gerenciar pessoas tem vários desafios. Escreva 1, 2 desafios, um desafio, não precisa ser toda a lista, né? No chat, para eu ter uma ideia do que passa pela sua cabeça quando a gente fala sobre gestão de pessoas nos projetos. Então, a Roberta falou comunicação, o Alex engajar o time no objetivo do projeto é um grande desafio, né? Engajamento, resolver conflitos, a Maria Bethânia. A Isabel falou também, como a Roberta, que é comunicação. O Antônio Augusto falou do comprometimento, como o Alex, que é engajar o time. O Geru falou todos os membros da equipe são novos. É verdade, isso aqui a gente já vai abordar daqui a pouco, né? Como é que a gente faz, porque começou um time com todo mundo novo. Comunicação, gente, comunicação é a base da liderança e é grande problema em todas as organizações e a gente precisa estar atento a isso, né? Gerenciar expectativas. Gustavo Paulo falou também expectativas. Antônio, confiança. Muito bem, Antônio, guarde essa palavra que a gente vai falar daqui a pouco sobre confiança hoje. O Rony falou de comunicação, comprometimento, o Paulo de habilidades e soft skills. As pessoas às vezes não estão aderentes ao projeto no soft skill, muito bem. A Jaqueline falou de conseguir estar em um escopo claro, Luciana, motivação, muito bom. Excelente, gente. Espero abordar alguns desses temas aqui. A gente vai ter uma conversa dividida em 3 blocos, que é, primeiro bloco, como é que é a jornada da evolução de uma equipe, né? Foi falado aqui no chat, puxa, tem muita gente nova, novos membros na equipe, e aí, como é que a gente faz? Mas muitas vezes a equipe já existe e entrou um membro novo, ou a equipe existe e trocou o líder da equipe. O que acontece? A gente vai ver isso na jornada de evolução da equipe. Depois a gente vai ver o que caracteriza equipes de alta performance. Pausa para uma pequena tosse. E, finalmente, a gente vai trabalhar rapidamente como que a gente conversa, como a gente se conecta e comunica, já que comunicação é um grande problema, com pessoas que têm jeitos de ser diferentes, as tais das soft skills, mas no campo dos comportamentos, né? A pessoa tem um jeito de funcionar diferente do meu jeito de funcionar, porque quando é parecido com o meu jeito de funcionar, beleza, né? Então, espero, nesse encontro com vocês, abordar todos esses 3 temas. Nós vamos abordar. Começando, então, pela jornada, antes de entrar na jornada, só me apresentando, Dante Mantovani, meu sobrenome é Mantovani, não sei se saiu certo aí no material de vocês. Só estou reforçando porque, se você quiser me achar no LinkedIn, você me acha com esse nome e sobrenome. E no final da apresentação de hoje, se você gostar, eu até compartilho o meu QR Code para você se conectar comigo no LinkedIn. E talvez algumas pessoas que estejam nos vendo ou me vendo aqui me conheçam. Eu sou, além de consultor de várias organizações, como foi citado pelo Júlio, também sou professor da FIA, da Getúlio Vargas, da USP, Exalc, e em específico na USP Exalc, eu também dei aula no MBA de Gestão de Projetos, justamente sobre esse tema, né? E aí tem algumas outras características, eu não vou ficar lendo aqui meu currículo.
Muito bem, vamos ao que interessa. Pergunta norteadora, né? Como que uma equipe evolui ao longo do tempo, né? Como é que ela passa por estágios de evolução? Vamos agora pensar, gente. Lembra quando você entrou no seu qualquer emprego, né? Imagina, você pode estar trabalhando hoje, pode não estar. Se você já teve alguma experiência de trabalho na vida, pense agora, volte a fita. Voltar a fita, entreguei a idade, né? Fita de videocassete. Sou dessa época. Volta a fita e pensa, como é que foi a sua primeira semana no emprego, né? Como é que você se sentia quando você estava lá no local de trabalho? Porque quando você saiu do emprego, muitas vezes você já saiu com várias pessoas que você manteve contato, algumas pelo menos, ou alguns amigos. Mas no primeiro dia, é parecido com o primeiro dia de aula, né? Se você se lembrar do primeiro dia de aula, sei lá, do curso técnico da faculdade, a sensação é parecida. Vou colocar aqui 4 pensamentos, coisa que a gente não fala, mas pensa, nesse começo. Só que dessas 4, somente uma delas, segundo o modelo que eu vou apresentar, é a mais provável de você pensar. Tchan, 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 vamos lá. As pessoas gostam de mim e confiam em mim aqui. Uma possibilidade do que está passando na cabeça das pessoas. Outra, quem realmente manda aqui? Outra, esse lugar aqui é para mim? Outra, gostei de fulano e ciclano. Como serão os outros? Então façam suas apostas, 5 segundos, nem precisa escrever no chat, só anota mentalmente qual desses pensamentos você acha que é o mais provável ocorrer naquele começo do projeto, naquele começo do emprego, naquele começo do curso, né? 3, 2, 1. Pensou? Então agora eu vou responder qual é ao longo da explicação. Eu vou apresentar para você um modelo desenvolvido por um pesquisador chamado Tuckman. O Tuckman desenvolveu isso nos anos 60 e é interessante, né? Quando a gente pensa em tecnologia, em eletrônica, anos 60 é computador a válvula antigo. Agora, quando a gente fala de ciências humanas, anos 60 não é velho, é recente, né? Ainda é válido esse modelo. E esse modelo ajuda a gente a entender como que é o estágio de desenvolvimento ou de formação das equipes. Prefiro chamar de desenvolvimento. Então, eu vou dar uma visão geral agora, presta bem atenção, daqui a pouco eu vou detalhar cada um desses estágios. Depois, ao longo do processo, eu vou falar sobre qual é o seu papel na gestão de pessoas, porque em cada estágio, você como gerente de projeto, como líder de projeto, vai ter um papel, um desafio. E ao final desse pedaço da minha apresentação, eu vou interagir com você e perguntar para você. E aí? O que você sente que é mais desafiador? O que acontece? Que papel você vai exercer mais, você tem exercido mais? Então, só estou preparando você para a apresentação que vem a seguir, né? Então, agora a visão geral. 5 estágios. Começa na formação, quando a equipe é montada, quando a equipe contrata os membros, ou quando ocorre alguma alteração, tipo a equipe até já existe, mas entram pessoas novas, ou o líder é substituído e entra um líder novo, né? Normalmente a gente volta para esse estágio de formação que tem características específicas que eu vou apresentar. Mas depois de um certo tempo que a gente passa desse estágio de formação, de se conhecer um pouco, aí vem o estágio da confrontação. Para Tuckman, esse estágio significa que a gente começa a ter umas disputinhas internas, né? Disputas de poder dentro da organização, que a gente vê de maneira a aparecerem alguns conflitos. Algumas pessoas não concordam com regras, com outras coisas. Depois a gente tem resolvidos esses conflitos, o estágio de normatização, onde a gente já começa a funcionar melhor, os processos já estão estabelecidos, cada um sabe o que tem que fazer. Agora, aqui a gente tem uma performance razoável, mas a maior performance vem no estágio 4, desempenho, que é um grau de trabalho, de um desenvolvimento da equipe, onde todo mundo está tão integrado, tão junto,
que aí a gente consegue efetivamente alta performance. E como tudo na vida, tudo tem um começo, um meio e tem um fim. Então, o estágio de dissolução é o estágio que representa aquele momento em que o projeto acabou, em que a equipe se dissolve, e é importante a gente considerar isso como um estágio também, né? Esse foi um estágio adicionado depois pelo Tuckman. Então, vou explicar agora no detalhe cada um deles e qual é o papel do gerente de projetos. E desafio você a prestar atenção e ver se você concorda, se não concorda, fique à vontade aí para eventualmente mandar também perguntas. O Júlio vai me ajudar a fazer as iterações, se for o caso. Tamo junto? Então, vamos lá. Estágio de formação é o estágio onde as pessoas têm uma certa cautela. Pô, olhei para o lado, olhei para o outro, não conheço ninguém, né? Então, as pessoas começam a conversar coisas menos arriscadas. Como é que é o seu nome? Você trabalha onde? Você trabalha aonde? Não, você trabalha em quê, né? Você mora em que cidade? De onde você veio? Então, aquele papo que a gente está se conhecendo, né? Só que por trás dessas palavras, as pessoas estão pensando, né? Bom, estou conhecendo lá a Dayana, a Diana, o Júlio, estou conhecendo a Cris, o Matheus, todo o PMI Brasília, enfim, né? Vamos supor que eu vou fazer parte do PMI Brasília. Será que esse lugar é para mim? Será que eu vou conseguir fazer parte? Será que as pessoas vão me aceitar? Isso as pessoas não falam, mas pensam, e agora você sabe, né? Então, isso é super importante a gente perceber, porque se é isso que está passando pela cabeça das pessoas, qual é o papel do líder? A gente precisa fazer com que esse estágio não demore muito, porque nesse estágio, a performance não é a mais alta possível, porque as pessoas ainda não estão integradas, né? Então, qual que é o papel do líder? Já dei a dica, integrador. E se você parar para pensar, a resposta daqueles balõezinhos já está aqui, né? Este lugar é para mim? Lembra aqueles balõezinhos que apresentei lá atrás? É o primeiro estágio de formação. É isso que passa pela cabeça das pessoas logo no começo. E eu não vou parar só no papel. Quais as ações, né? Porque você tem que sair daqui com ações práticas, com coisas que você pode falar assim. O Dante trouxe lá um conteúdo, isso aqui me chamou a atenção e eu consigo aplicar no dia a dia. Então, quais as ações? O líder integrador pode promover atividades quebra-gelo, atividades de integração, acolhimento. Por exemplo, criar nossos combinados, como é que a gente funciona no híbrido, como é que a gente funciona no remoto, construir um propósito coletivo, qual que é o nosso grande objetivo coletivo, criar a grande meta, algo que une, que dê propósito e sentido ao trabalho. Olha quanta coisa bacana que dá para fazer nesse estágio, né? Claro que você não tem que fazer todas elas, mas aqui são várias possibilidades. Só um segundinho que eu vou virar o vento aqui. Está me dando um calor, né? Falando, gesticulando, então direcionar o vento aqui mais para cá. Muito bem. Passado o estágio de formação, quando as pessoas já estão se conhecendo melhor, aí vem o estágio de conflito, né? As pessoas vão se confrontando e ocorre aí uma certa disputa de poder. As pessoas vão buscando fazer parte de repente, uma panelinha aqui, outra ali. Posso não fazer parte do grupo todo, mas me identifiquei com algumas pessoas. Já estou mais bocudo, já falo, pô, isso aqui eu não concordo, né? E quando a gente fala isso aqui eu não concordo, na verdade eu estou chamando o poder para mim. Então, é uma certa disputa de poder. E as pessoas perguntam, né? Quem é que manda aqui? Quer dizer, perguntam mentalmente, ninguém vai falar, mas o que a gente vê é uma disputa de poder. É o que eu vi em organizações onde eu trabalhei, muitas vezes uma panelinha disputando poder com a outra, às vezes questionando a liderança do projeto, você, né? E é um estágio que envolve habilidades da gente lidar com isso, mediar esses conflitos. Muitas vezes tem gente que acha que esse estágio não ocorre no Brasil. Eu, na minha experiência, eu digo, ele ocorre, mas pode ocorrer não de uma maneira explícita, né? As pessoas mais bocudas, mas pode ocorrer de maneira velada. Vai lá no cafezinho e fala mal do líder de projeto, vai lá no cafezinho e reclama do colega. Então, é um conflito que não está aparecendo, mas se a gente não tratar, é que nem você ter o peixe embaixo da mesa.
Em cima da mesa não tem o peixe, ele está embaixo, né? Você não está vendo nada na mesa, mas está sentindo o cheiro. O peixe começa a cheirar. A gente tem que trazer o peixe para cima da mesa, falar sobre o peixe, limpar o peixe. Né? Essa metáfora acho que é legal a gente levar para a vida, né? Não deixe os peixes, os conflitos embaixo da mesa, porque eles vão ser sentidos de alguma forma e vão aflorar. Então, quais as ações? Olha lá que você pode fazer. Ouvir, dar voz e reafirmar os objetivos. Ouvir e dar voz aos conflitos, sim. Não precisa ficar rebatendo. Mas é aquele negócio, né? Todo mundo tem o direito de ter sua opinião. Todo mundo tem o direito de questionar uma regra. Agora, se for pertinente, a gente muda a regra. Mas se não for, vamos explicar o porquê. A grande dica aqui é não se perca em distrações emocionais, né? O mediador de conflito aqui a gente tem que tomar um cuidado. Não é também virar o paizão do time e todo mundo que tem um mimimi vai reclamar com você. Não, não é isso. É você ouvir, dar o direito de todo mundo ter os conflitos. Agora, o que une o grupo? Relembra o propósito, relembra qual que é o objetivo do grupo, o que a gente tem que entregar. Pensa no time de futebol. Você pode ter lá 11 jogadores que não necessariamente todos se amam. Agora, a gente tem um inimigo comum. O inimigo comum é o time adversário, não pode ser o colega que está do lado. Então, por mais que eu possa não gostar de um ou outro colega, eu preciso trabalhar com ele, senão o meu adversário vence. Então, o que une a equipe, aquele objetivo comum, e relembrar isso pode ser importante para passar essa fase. Estou vendo aqui os comentários, é isso aí, gente, zero paternalismo, bora lá. Bom, finalmente passou essa fase, as coisas estão estabelecidas, as panelinhas formadas, chega a fase de normatização, as normas informais do grupo começam a ser estabelecidas, o processo de trabalho já está funcionando, a performance já atingiu um patamar legal, as pessoas já se sentem mais à vontade umas com as outras, pô, legal ter conhecido você, e tem pessoas que começam até a pensar, e aí, como é que é o fulano e ciclano, como é que são os outros, né? De repente tem até um espaço para começar a integrar mais o grupo, que pode estar dividido em pequenas panelas. Vejo uma imagem de Júlio aqui. Quando o Júlio aparece para mim, eu imagino que hajam perguntas. Tem uma pergunta aqui e ela faz todo sentido com o tópico anterior. Eu vou até subir ela para o palco para você ver. O que fazer quando você entra em uma empresa e tem uma pessoa que você já trabalhou antes, mas não deu certo no passado? Qual que é o papel do líder de tentar juntar esse pessoal aí? Boa. Pois é, né? Se tem uma pessoa que eu trabalhei antes e não deu certo no passado, a gente já começa mal, né? Começa com aquela, não fui com a cara desse sujeito, ou esse sujeito me pisou na bola, né? São os nossos vieses que podem ter raízes reais, às vezes tem algum fato, a pessoa pisou na bola, e às vezes pode ser um viés mesmo, tipo, de graça não fui com a cara de tal pessoa. Gente, a vida é assim, né? Nem sempre a gente trabalha com todo mundo que a gente gosta. Mas é assim, o que eu posso fazer para trabalhar junto com essa pessoa e para ser honesto, técnica de gestão de conflito mesmo, né? Ser honesto de conversar com essa pessoa, se tem alguma coisa que ela faz que eu não concordo, jamais ir lá no cafezinho e falar mal da pessoa. Fale para a pessoa, olha, isso aí que você fez eu tenho um outro ponto de vista, eu prefiro fazer de uma maneira diferente. Sempre, gente, fazer a gestão do conflito cara a cara e nunca nos bastidores, porque nos bastidores é peixe embaixo da mesa, é só escalar conflito, é só desgaste, né? Então, por mais... E muitas vezes pode acontecer da pessoa não jogar limpo com você, ela vai lá falar mal de você no cafezinho. A vida é assim, faça as suas escolhas. A minha recomendação é cuide da sua reputação. Como que você quer ser reconhecido pelas pessoas? Como aquela pessoa que faz a fofoca, ou a pessoa que resolve os conflitos frente a frente? Conversa sobre o que ela não gostou com a pessoa e não com colegas, e não reclama, porque reclamar para os cantos a gente corre menos risco, né? Porque a outra pessoa não está vendo, o outro concorda comigo, mas não resolve, gente. Peixe embaixo da mesa. Não deixe os peixes embaixo da mesa. Faça a sua parte. Maravilha, respondeu brilhantemente. Pode seguir.
Obrigado, Júlio. E aí, na normatização, qual é o papel do líder? Aí é gostoso, né, gente? É o papel de facilitador. Ações, que fazer? Promover decisão em equipe, promover aprendizagem autodirigida, aumentar a integração. Então, de repente, aí fazer algum encontro fora do expediente. E nos momentos remotos é mais desafiador, né? Porque às vezes a gente pode não se encontrar tanto fisicamente. Mas é possível. Eu conheço um colega que trabalhou em área de recursos humanos, e ele, de uma startup, só pessoal de TI. Eles tinham lá uma sala virtual permanentemente aberta, sem gravação, nada, que eles combinavam que quando dava vontade, eles entravam lá para ver se tinha alguém, para encontrar outra pessoa. É uma tentativa de criar o cafezinho da empresa, né, naquele lugar mais aleatório, então, naquele encontro mais aleatório. O que você está fazendo aqui, onde você está, que projeto você está trabalhando, e não marcar uma reunião específica, né? Então, cada cultura de empresa vai ter os seus caminhos aí para promover mais integração. De novo, a gente não tem que ser amigo de todo mundo, mas quando a gente está integrado, a gente tem um objetivo comum e a gente trabalha bem com as pessoas, às vezes até acontece dessas amizades, dessas relações se fortalecerem. Eu mesmo me lembro de, ao longo da minha experiência profissional, ter vários contatos com colegas que eu conheci há 20 anos atrás e mantenho até hoje. Hoje mesmo encontrei uma cliente minha, uma das minhas primeiras clientes quando eu comecei a consultoria em 2010, num evento de saúde mental lá que a gente estava junto, conversamos, e ela até falou para mim: Dante, eu preciso dizer que eu sou seu fã. Eu falei: meu Deus, a Edna foi diretora de RH da Cora, a mulher é ferradíssima. Eu falei: nossa, Edna, eu é que sou seu fã. Enfim, né? A gente acaba sabendo de coisas que a gente nem sabe, né? Que os outros nos admiram. Nem todo mundo vai nos admirar, mas de vez em quando é bom a gente saber que alguém gosta da gente, né? Mas muito bem, e falando em gostar da gente, tem a fase de desempenho, onde as pessoas estão trabalhando bem juntas, atingindo objetivos. Bem-vindos a finalmente a alta performance. As pessoas trocam informações, às vezes mais pessoais, que antes elas, imagina no estágio 1, jamais ia falar, agora no estágio 3, mais pessoais, às vezes as pessoas se sentem à vontade para serem mais vulneráveis umas com as outras, para falar coisas mais pessoais, para falar sobre alguma preocupação, algum medo, né? Às vezes rola já apelido que, né? Eu estou fazendo um trabalho de mais de anos com o Cicobi, revendo todo o modelo de competências e tal. O time de projeto, eu encontro com eles cada semana, né? Então todo mundo já tem não é bem um apelido, mas a Milena eu chamo de Mi, a Sarri eu chamo de Sá, enfim, a gente já está se chamando de uma maneira mais próxima, né? E ocorreu isso naturalmente, né? Então, aqui o grau de afinidade já vai aumentando, as pessoas, uma termina a frase da outra, né? Aquela sintonia que a comunicação está fluindo muito bem. Aqui o papel do líder parece que é nenhum, mas tem um papel sim, desenvolvedor. Como assim? Aqui deixa a galera trabalhar, não precisa ficar microgerenciando, a não ser que tenha alguma grande mudança, alguma crise ou alguma coisa que você precisa retomar o controle. Mas está funcionando, o avião está em velocidade cruzeiro, não precisa ficar fiscalizando, né? No micro detalhe. Olha lá os indicadores, o painel de indicadores está beleza, o dashboard está beleza, é isso aí. E aproveita a oportunidade para dar feedback, pedir feedback, né? Que os feedbacks ajudam a gente a ver o efeito do que a gente está fazendo. E se é um efeito positivo, reforço. Legal, continue assim. E se é um efeito que não está sendo legal, não para na descrição do que não está legal. Faz o feed forward. Tem um curso só sobre feed forward, né? Que é você combinar com a pessoa o que nós vamos fazer daqui para frente para que isso não ocorra mais, ou fazer algumas perguntas aí de coaching para você ajudar a seguir um caminho. Mas, enfim, essa fase de desempenho é essa fase muito bacana, muito bonita, que a gente consegue a alta performance, e muitas vezes a gente está mandando super bem e tal, o projeto foi entregue, vem a dissolução. Aí, gente, aquela melancolia, a gente fica triste, né? Puxa vida, estava tão legal, né?
E as pessoas entram num estágio que a gente fala em psicologia. Eu sou engenheiro e sou psicólogo também, né? Tem um estágio da psicologia que é o estágio do luto. Por quê? Toda perda de algo ou alguém que é importante faz com que a gente passe por estágios de luto. E o que é o estágio? Tem vários estágios, eu não vou entrar nos detalhes aqui, tem uma curva tal que fala do luto, mas basicamente o ponto principal aqui é o estágio da tristeza, né? A gente fica triste porque, poxa, não vou mais encontrar aquele colega com aquela frequência, a gente estava se vendo toda semana, todo dia, sei lá, e agora acabou o projeto, né? Eu trabalhei vários anos na Ernst Young. O pessoal trabalhava lá por projeto, montava o time, fazia auditoria e depois dissolvia. Às vezes ficava no cliente 1 ano. Às vezes as equipes de techs, as equipes de outras áreas ficavam menos tempo nos clientes, eram projetos menores, ou de menor duração, vamos dizer assim. Enfim, né? Mas independente da duração, aliás, quanto mais durar o projeto, mais importante é você perceber essa tristeza. E é muito triste, mais triste ainda, né? Paradoxalmente, acabou, beijo, tchau, né? Então, qual que é a ideia? Né? Se está todo mundo naquela melancolia ou naquela tristeza, faz um ritual. Aqui, o papel do líder é um papel de celebrante. Saiu o projeto 2 vezes aqui, é um papel de celebrante. Então, o que ele faz? Ele chama a galera e faz um ritual de encerramento. Vamos fazer um churras aí para comemorar o sucesso desse projeto? Pronto, né? Pega na sua experiência, quem aqui já foi de viagem de excursão, né? Você vê os estágios de Tuchman perfeitos naqueles 15, 20 dias que você passa junto da excursão. Naquele momento inicial desconfortável, que ninguém se conhece, forma as panelinhas, e olha que nem é time de projeto, né? E no final, se a excursão foi boa, o pessoal troca um WhatsApp, troca um telefone, fala que vai marcar aí, e nunca mais se vê, mas tudo bem. O meu lado engenheiro fica falando, então para que fazer isso, né? Aí meu lado psicólogo vem e fala, não, é importante, mesmo que você troque o WhatsApp e nunca mais use, o fato de ter trocado o WhatsApp naquele momento significa, eu gostei de passar esses momentos com você, gostaria de te encontrar mais vezes, né? Pronto, é esse o significado. Muito bem. Então, com isso, a gente viu os estágios de Tuchman e os papéis que o líder pode fazer em reconhecendo esses estágios. Eu me lembro que eu conheci um CTO de uma empresa, uma startup lá em Santa Catarina, ele mudou para São Paulo, foi trabalhar numa outra empresa já de tecnologia também, mas já estabelecida. E eu conversei com ele rapidamente e ele estava exatamente usando os estágios de Tuchman para identificar que estágio estava a equipe, o que ele poderia fazer para acelerar as mudanças de estágio. Porque à medida que ele entrou na equipe nova, mesmo que a equipe já estivesse rodando, ele foi ser CTO, ele foi ser líder de uma galera que ele não conhecia. Qual estágio você acha que as pessoas entraram? 3, 2, 1. Estágio de formação, né? Porque a formação, assim, não entre eles, mas do time completo com o líder. A célula time completo com o líder forma esse estágio que está em formação. Será que esse líder vai ser legal? Será que esse líder vai me mandar embora? Né? Vamos ver aqui se eu tenho perguntas. O que fazer quando você entra em uma empresa e tem a pessoa que você já trabalhou? Essa daqui eu já respondi. Estava olhando aqui, tá vendo, gente? Tem um delay aqui, o apresentador é meio atrasado aqui, mas o Júlio vai me ajudando. Muito bem. Então, agora, visão geral de novo, resumindo esse trecho, já vamos abrir para você conversar comigo aí. Vimos que tem 5 estágios. Esses estágios são bonitinhos no papel, mas na vida real, gente, a gente fica sambando de um para o outro. A gente está lá no desempenho, de repente acontece uma mudança, a gente vai para a normatização de novo até arrumar o processo. A gente está na normatização, de repente trocou 2 pessoas da equipe, vai para confrontação, porque entraram pessoas novas. Ou então a gente vai para a formação, ainda queremos conhecer essas pessoas. Enfim, a gente fica... A vida faz com que a gente regrida nos estágios, mas o papel do líder é sempre puxar para a gente avançar
para o sonho de consumo, que é o estágio 4, que é o estágio do alto desempenho, onde o líder tem o papel aí de estar ativamente desenvolvendo as pessoas, não que ele não vá fazer isso nos estágios anteriores. Muito bem. Até aqui, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Enquanto você manda suas perguntas, já estou vendo os corações subindo aí, estou feliz. Agora eu provoco você a refletir como gerente de projeto, como coordenador de projeto, como gestor de projeto, que papel você tem mais feito e qual você tem menos feito. Então escreve para mim aí no chat mais que papel e menos que papel. E não tem certo e errado, é só um momento de você se dar conta, porque você pode estar desempenhando um papel mais frequentemente por necessidade, porque aquele time está precisando, ou por facilidade. Ah, eu gosto mais de facilitar, mas sou ruim de mediar. Então, legal. Uma constatação importante. Sair daqui com a clareza de que, pô, tem um papel aqui que acho que eu preciso me desenvolver mais. Então, eu estou vendo as pessoas escreverem aqui o papel, mas eu não sei se esse papel é o que você faz mais ou o que você tem menos feito. Ah, agora tem o mais e o menos aqui, beleza. Mais mediador de conflito, menos desenvolvedor. Olha aí, interessante. O Geru já se vê mais como facilitador, lá no estágio de normatização. Bacana. Já o Gustavo se vê como mediador, talvez seja o papel que mais tem feito. E mediar, eu pensando aqui, quando um dos meus trabalhos, no meu começo de carreira, inclusive, foi de coordenador de projetos, né? E eu tinha vários projetos lá de, assim, foram as primeiras TVs de mais de 29 polegadas lançadas no Brasil. As de 33, de 37, 42 foram lançadas lá na Gradiente, eu que estava por trás lá coordenando os projetos. O primeiro DVD também foi lançado mais ou menos na mesma época, enfim, produtos que talvez você já tenha ouvido falar, né? E para fazer esses projetos saírem do papel foi um belo desafio. O papel que eu fazia mais era de facilitador também. Não pensava muito no de desenvolvedor, até porque o meu trabalho era mais de coordenar prazos e coisas, eu não tinha um contato tão frequente com uma equipe única, né? Mas já na Ernst Young eu vejo que lá era importante o coordenador dos projetos, que passava várias semanas com a mesma equipe, aí desenvolvendo, fazendo um papel de mentor dessa equipe. Mediador, espero que seja um papel que ocorra de maneira rápida, porque se você ficar preso no estágio de mediador, quer dizer que a equipe ainda não se acertou, tem muito conflito, muita confrontação, e adivinha o que acontece? Performance não deve estar legal. E uma equipe com performance que não está muito legal por muito tempo, vocês já sabem que vai chamar a atenção da organização. Medidas precisam ser tomadas. Vamos ver quem mais aí colocou. O Antônio, mais facilitador, menos mediador. O Christopher, mais mediador, menos celebrante. Ó, apareceu celebrante aí. A Ana Paula, mais facilitadora e desenvolvedora. A Isabel, menos integradora e mais desenvolvedora. O Paulo Renato, mais facilitador e desenvolvedor. Muito bem. Então, espero que com esse pedaço do nosso encontro você tenha aí uma clareza de como as equipes se formam, uma explicação de uma maneira mais resumida, mas para você ter essa clareza de que o papel vai variando. Provavelmente você exerce vários deles, mas o ideal é o gerente de projetos, o coordenador de projetos, ter facilidade de exercer todos e fazer a escolha certa para o momento certo da equipe. Agora eu vou avançar para um outro tópico, mas eu gostaria de ouvir se tem perguntas. Temos perguntas, Júlio? Acho que não, né? Que você não apareceu aí. Vou entrar fazer uma pergunta pessoal. Eu achei maravilhoso. Eu acho que todo mundo está com uma frase na cabeça que é o peixe debaixo da mesa.
né? Eu acho que todo mundo que, pelo menos nesse primeiro quadro aí, tá com essa frase na cabeça aí, né? E agradeço todo mundo que ajudou aqui no chat, falando se era mais celebrante, se era mais mediador, se era mais facilitador, porque quando você está na empresa, você às vezes faz o papel que seu líder acha que você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra, né? E ele tem que te coordenar para que as coisas funcionem tudo direitinho. Então, dentre esses 5 que temos aí do papel do líder, quais dos 5 você acha que é o mais difícil de se fazer? Boa pergunta. Essa é uma pergunta mais, eu diria que é pessoal, porque cada pessoa pode ter facilidade de algum outro, né? Eu acho que o meu papel de desenvolvedor seria mais fácil e o meu mais difícil talvez seja o de mediador, porque eu, por natureza, eu não gosto muito de conflitos, assim, eu gosto de que as pessoas trabalhem em harmonia. E quando vejo as pessoas conflitando, eu fico, né, mais aflito. Claro que hoje eu tenho mais recursos do que eu tinha na época, antes de estudar psicologia, que eu era gerente de projetos, e hoje acho que eu faria um pouco melhor. Mas ainda assim eu acho que é um papel mais desafiador, né? Até porque se a gente não consegue resolver esses conflitos, a equipe não evolui, né? E o projeto não vai em frente. Então ele é bastante importante, né? A gente... Então vamos chamar esse papel de mediador, né? Que é um nome bonitinho, de removedor de peixes debaixo da mesa, né? Adorei isso, removedor de peixe demais da mesa, achei sensacional. Então vamos seguir aí, pessoal. Muito bem. Então vamos lá, galera. Agora eu vou engatar uma outra marcha aí. A gente está falando que o sonho de consumo é o estágio 4, alto desempenho, mas como chegar ao alto desempenho? Então, para isso, eu vou trazer agora um outro modelo, que é um modelo que eu já vou falar o autor, de equipes de alto desempenho. Esse modelo é o seguinte. Bom, quem aqui gosta de resultado? Quem aqui precisa dar resultado? Né? Acho que não tem uma alma viva aqui que não precise entregar algum resultado para se manter relevante, se manter empregado, se manter feliz. Muito bem, resultado é o que a gente quer, é o que a gente inclusive vê. Agora, ele depende de quê? Eu vou montar uma pirâmide aqui. Ele depende de uma postura das pessoas que vão entregar esse resultado. Uma postura que o autor desse conteúdo, que já vou falar o nome, chama de responsabilização. Sabe o que é responsabilização? É você falar assim, gente, né, no nível da equipe aqui, vamos supor que eu sou da equipe conversando com meus colegas. Pô, Gerru, você não entregou aquele pedaço lá que você tinha combinado para mim. Estou precisando dele para agora. Estou lá cobrando do Gerru aquilo que ele tinha combinado comigo. O que não é responsabilização? É eu ir lá para o gestor de projeto, ô Diana, olha lá, o Gerru não me entregou, por isso que eu não fiz minha parte. E fica lá o líder do projeto tendo que fazer esse leva e traz, né? Então, uma das características de equipe de alto desempenho é as pessoas se resolverem entre si os conflitos. O líder não precisar ficar mais mediando, porque a equipe já conhece o processo e já se conhecem, já se confiam no outro e conseguem trabalhar bem juntos. Mas para ter responsabilização, para que isso possa ocorrer, não quer dizer que garante, mas que para que possa ocorrer precisa ter o quê? Comprometimento. Lembra que vocês falaram, né, a dificuldade de obter comprometimento? Pois é. Comprometimento com o quê? Com aquilo que foi combinado. Aqui é um comprometimento específico, não é aquele comprometimento de estar motivado. Aqui é comprometimento com aquilo que foi combinado. Nós combinamos de entregar tal etapa do projeto até tal data. Então, esse é o nosso combinado. Está todo mundo na mesma página, todo mundo comprometido. Quando isso ocorre, fica mais fácil a responsabilização, fica mais fácil a entrega de resultados. Tá bom, Dante, mas para todo mundo estar comprometido com aquelas datas, com aquela entrega, com aquilo, o que precisa ocorrer antes? Precisa ocorrer conflito de ideias. Nossa, Dante, conflito é bom? De ideias, não de egos. Ou não evitar o conflito, que é o peixe embaixo da mesa.
olha lá o estágio de Tuchman aparecendo aqui de novo, né? Conflito de ideias, então, é aquela coisa assim, como é que é na prática? Tá lá todo mundo na reunião, combinando o que vai ser entregue, o que cada um vai fazer, os papéis, os prazos, os indicadores, né? Quando o conflito de ideias está funcionando legal, as pessoas conversam e falam, olha, eu tenho uma visão diferente, eu acho que a gente devia primeiro fazer aquela entrega, depois essa. E as pessoas vão falando sobre as suas visões e, ao final, todo mundo sai comprometido. Guardem essa frase, discorde para se comprometer. Quando as pessoas não discordam, quando as pessoas não se posicionam, não conflitam as ideias, como é que é isso na vida real? Lá na reunião de projeto, a pessoa virar para o colega do lado, tá vendo? Tá impondo as coisas, não vai dar certo, mas não vou nem falar nada, porque não vai me ouvir mesmo, porque fica lá. Já viu isso acontecer? Então, aí o conflito não está aparecendo o conflito de ideias, está ocorrendo aquilo que é negativo para o projeto. Mas quando o conflito de ideias está aparecendo, todo mundo discorda, todo mundo coloca o seu ponto de vista, chega no consenso. Até posso não gostar do resultado ou do que a gente falou aqui, mas estamos juntos, estamos combinando. Para que esse conflito de ideias possa ocorrer, finalmente, o primeiro estágio aí da pirâmide é o estágio da confiança. Confiança é aquela sensação de que eu posso contar com você, aquela sensação de que eu consigo trabalhar junto com você e ser efetivo, com aquela sensação que você não tem uma agenda oculta, de repente falando uma coisa, querendo dizer outra. Existe um clima de confiança. Então, olha que interessante, né? O resultado lá em cima, que é algo que eu vejo, depende de uma série de fatores que, na base de tudo, está estabelecer relação de confiança, de parceria. Então, primeira conclusão, sem confiança, você pode até conseguir fazer o projeto acontecer, mas há um custo de ficar passeando lá nos estágios de Tuchman, provavelmente não vai chegar no desempenho, né? Da onde veio isso, Dante? Agora, finalmente, eu revelo. Veio do livro, e já vai ficando a dica, hashtag para você ler, se quiser, Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Patrick Lencioni é um consultor americano que ele não é acadêmico, apesar de eu estar fazendo doutorado na fé e curtir autores acadêmicos. Eu também respeito muito os autores que têm aquele face value, aquele valor de face, aquele valor de um livro que não está, eventualmente, debatido academicamente, mas que para em pé, que é consistente, que dá para a gente seguir e ter resultado. Então fica aí a dica para você, se quiser se aprofundar nos 5 desafios das equipes, tradução do inglês da 5 Dysfunctions of the Team, ou seja, as 5 disfunções da equipe. Mas como nós brasileiros não gostamos de vou botar na capa um livro, as 5 disfunções, não vai vender. Então vamos falar dos desafios. Acho que foi essa a lógica dos autores aí. Muito bem. Agora que você entendeu os estágios, eu vou passar por eles para você identificar como fazer a leitura, como saber se isso está ocorrendo. Então, eu tive uma ideia, eu peguei emprestado o formulário do Patrick Lencioni, que está no final do livro, que é as perguntas que ele utiliza para mensurar, fazer um diagnóstico rápido de que fase da pirâmide está com pontuação maior ou menor, para saber onde que precisa trabalhar, né, na pirâmide. Então, para confiança, qual que é o indicador aqui? Ver se tem alta confiança ou falta de confiança. E aí ele faz 3 perguntas bem básicas e as pessoas podem responder com raramente, às vezes ou normalmente. Então, vá respondendo mentalmente na equipe que você trabalha. Com que frequência os membros da equipe, se desculpam rápido e sinceramente uns com os outros, quando dizem ou fazem algo inadequado, perdão, ou possivelmente prejudicial à equipe. Com que frequência os membros da equipe conhecem a vida pessoal um dos outros e se sentem à vontade para discuti-la? Com que frequência admitem abertamente seus pontos fracos e seus erros, ou seja, aqui é a vulnerabilidade. Né? Ideal,
resposta 3 para todo mundo, né? Que esses comportamentos ocorram de maneira normal, frequente, sempre que necessário. As pessoas, pô, foi mal, fiz aí, prejudiquei aí, acho que eu atrapalhei a sua área, deixa eu compensar você de alguma forma, ou então saber alguma coisa da vida pessoal do outro, e aí seu filho está melhor, já saiu do hospital, ou aí o seu pet, né, já sarou da dorzinha nas costas. Eu estou, inclusive, com 2 pets aqui, uma delas acabou de se recuperar da dor nas costas. Então, aquele toque, né, que aproxima as pessoas, e admitir os seus pontos fracos abertamente. Eu falei um ponto fraco meu, eu liderei projetos e até hoje eu acho mais desafiador mediar conflitos. A parte que eu mais gosto é de desenvolver e treinar as pessoas, tanto que eu trabalhei também 10 anos da minha vida em desenvolvimento de pessoas, em empresas, em recursos humanos. Enfim, então, eu trouxe aqui as frases que estão lá no formulário do Patrick Lencioni. Lá elas estão embaralhadas, porque quando você faz um formulário para responder, você não faz na estrutura certinha, você espalha, mistura as frases para as pessoas responderem sem saberem direito se tem alguma estrutura por trás, para não ter tanto viés, né? Mas, enfim, eu quis trazer aqui a lógica, né, que eu acho que é bacana a gente pensar. Muito bem, então aqui a gente viu para o Lencioni como ele caracteriza ter um ambiente de alta confiança. E se todo mundo respondeu, raramente isso acontece aqui, tem um problema para a gente trabalhar. Vamos para o próximo, conflito de ideias ou medo do conflito. Aqui, gente, conflito de ideias ou medo do conflito, a gente mede da seguinte forma: com que frequência os membros da equipe entram de peito aberto e de forma passional na discussão dos problemas? Com que frequência... Bom, antes de passar para o próximo, olha que interessante, entrar de peito aberto de forma passional. Não é passional no sentido de ser teimoso, mas assim, é num estilo mais de não deixar o peixe embaixo da mesa. Entrar de peito aberto na discussão dar aquele frio na barriga, mas eu vou falar, gente, isso daqui a gente não está olhando esse determinado risco aqui que pode acontecer. E aí, como é que a gente vai endereçar isso, se acontecer? Né? É falar aquilo que está incomodando, não deixar passar batido, né? Por quê? Porque se eu deixo passar batido, se eu não falo, eu tenho medo de conflito, ou tem aí alguma disputa velada de poder. Deixa eu ficar quieto aqui para o cara, para o líder do projeto se ferrar e trocar esse líder. Sabe, jogador de futebol fazendo baixa performance para atrapalhar o técnico e o técnico ser mandado embora, né? Infelizmente isso pode acontecer também. Mas, enfim, aí a gente capta nesse núcleo. Então, o objetivo dessas frases é a gente entender se está ocorrendo para diagnosticar para você, em função de perceber que isso é um problema, trazer o problema à tona, trazer os peixes para cima da mesa, falar sobre eles, resolvê-los. E, eventualmente, pode até ser que precise trocar a gente da equipe, sabe? Aquelas laranjinhas podres que não tem jeito, que não dá certo. Mas, gente, isso... Muitas vezes a gente fica tão preocupado com isso. Isso, para mim, é raro. Já vi acontecer, já aconteceu comigo, mas, assim, não é uma coisa frequente que ocorre toda hora, né? Então, a gente precisa também desmistificar. As reuniões, com que frequência as reuniões da equipe são estimulantes, não chatas? Isso é uma coisa interessante, né? Se as pessoas estão achando a reunião muito chata, pode ser um indicador de que há medo de conflito. Olha que doido, eu achei interessante essa frase. Como é que pode, né? Porque, gente, essa reunião aqui, a gente, né, precisa levantar a mão e falar, olha, aqui a gente está discutindo um assunto e está muito tempo falando só daquele pedaço cujo tema não está impactando os outros membros aqui presentes. Eu estou com a sensação de que a gente podia trazer aqui para a reunião os temas em que todo mundo é impactado, né? Claro que tem gestor que gosta de tratar na reunião o tema de cada colega, beleza, chega a vez e tal. Agora, se está concentrando muito tempo num assunto só, aquilo só está interessando aquela área, né? Então a gente precisa não ter medo de conflito, levantar a mão, falar-se, né? E não ter medo
do conflito é criar um ambiente propício para isso, é, de repente estabelecer regras para a reunião de projetos, onde a gente é esperado que fale. E uma dica para você já, ao final das reuniões, faça um balanço. E aí, gente, como é que a gente foi? Como processo de reunião, não o resultado da reunião, não. Como é que a gente funcionou como processo? Né? Fazer um balanço de 0 a 10, quanto você se sentiu à vontade para colocar o que você pensa. Né? Faz a resposta no Mentimeter com resposta anônima. As pessoas vão lá e colocam, pô, deu menos que 10? Estou preocupado. Se deu menos que 10, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? De repente, traz assuntos que estavam lá precisando ser discutidos e que provavelmente alguém não trouxe. Especialmente pessoas de natureza mais introvertida, como eu, por exemplo. Né? Pessoas de natureza mais introvertida, às vezes, querem evitar o conflito ou não sabem como se colocar, então dê voz às pessoas. Com que frequência, nas reuniões de equipe, os problemas mais importantes e difíceis são apresentados para serem resolvidos? Mesma coisa do anterior, né? Muito legal. Então, aqui, de novo, você pode identificar se é esse o fator que precisa mais ser trabalhado, né? Deixa eu ver aqui, o chat está bombando. A Isabela comentou, isso devia ser normalmente praticado para melhorar ainda mais as relações, mas é bem raro. O Geru falou do medo do conflito, que muitas vezes faz parte da cultura. Pois é, aí já é mais complicado, né, Geru? E a Isabel falou, isso depende muito da cultura organizacional em sintonia com o Geru também. Você quer perguntar alguma coisa, Júlio? Isso, o Geru tinha feito uma pergunta que faz muito sentido a gente estar colocando aqui. A questão dele foi o seguinte: zero conflito ou excesso de conflito, né? Não é um problema nas equipes. E aí? Zero conflito, muito conflito, o que a gente consegue estar administrando aí? Olha, eu desconfio de zero conflito, né? Não é possível que todo mundo está tão em sintonia que, para mim, zero conflito... Olha, estou lembrando de uma frase do Alfred Sloan, que foi presidente da General Motors. A frase era mais ou menos assim, ele estava conduzindo uma reunião com toda a diretoria da General Motors e falou assim, bom, estou entendendo aqui, depois de apresentar um projeto, né, o que vocês acham? Não, concordo, pô, legal, chefe, gostamos, tal, vamos em frente. Todo mundo concordou, ninguém se posicionou contra o que ele estava falando. Aí ele falou, bom, estou vendo aqui que está todo mundo concordando com esse projeto. Logo, não vou seguir em frente com ele. Vou dar para vocês 2 dias para vocês irem, digerirem tudo que eu apresentei, pensar um pouco mais, voltem aqui e me digam o que vocês pensam, o que vocês acham que não vai funcionar. Eu achei sensacional a maturidade dele de perceber, de não se deixar ir pela vaidade, de olha como eu sou fantástico, fiz um projeto, está todo mundo concordando comigo. Às vezes é um bando de puxa-saco. Ou às vezes não, às vezes eles... Pô, o chefe falou, chefe, amém, Alfred Sloan, olha só, o cara é nome de sala lá no MIT, né, de curso do MIT, então, né, o cara é Deus. Então, e ele não aceitou ficar nessa posição de Deus, né, ele tem o ego sob controle, uma das raras qualidades de um líder, ter o ego sob controle, e falou, galera, vai lá e pensa mais um pouco, eu quero que vocês discordem. Muito bacana. Muito bom. Espero que vocês estejam gostando aí, né? O que um professor, consultor, coach introvertido não faz para manter vocês acordados às 20 horas e 32 minutos de uma quarta-feira. Muito bem, galera. Então vamos para o próximo, comprometimento. Como é que a gente mensura se tem comprometimento ou descompromisso com os nossos acordos, com os nossos combinados? Então, as frases que vão mensurar esse parâmetro são: com que frequência os membros da equipe sabem em que projetos seus colegas estão trabalhando e sabem também como contribuir para o bem coletivo da equipe. Então, esse daqui... opa, saiu um erro aqui, saiu uma frase a mais que eu vou tirar. Então, com que frequência as pessoas sabem o que o colega... Isso daqui eu vou te dizer, na última vez que eu trabalhei em equipe,
esse era um ponto que eu estava falhando. Eu estava mais interessado na minha parte do meu projeto e, às vezes, estava deixando de prestar atenção nas outras partes e, pô, aqui eu posso contribuir, aqui eu posso dar um pitaco, isso pode, né? Eram áreas muito separadas e independentes, mas isso não justifica. Eu poderia procurar contribuir com outras áreas, mesmo que fossem muito independentes do meu projeto, não eram áreas tão cross, né? Com que frequência as pessoas saem das reuniões confiantes que seus colegas estão completamente comprometidos com as decisões que foram acordadas, ainda que tenha havido desacordo inicial? Olha que legal, né? Eu acabei de falar desse exemplo do Alfred Sloan. Com que frequência os membros da equipe concluem as discussões com resoluções claras e específicas e diretrizes para ação? Olha que legal também, clareza. Essa frase eu acho que é especial também para a gente pensar. Tem um conhecimento do Lencioni muito legal aqui, né? Quem aqui nunca participou de reunião em que a gente combina o que vai ser feito, mas sabe aquela combinada mais ou menos? Mais ou menos por quê? Porque combinou que tem que ser entregue isso, mas não falamos quando, quem vai entregar isso, ou quem precisa estar junto para entregar isso, qual é o processo, né? A gente sai de lá com aquela sensação de que, combinamos que isso vai ser entregue, mas o fulano vai fazer. E aí fica parece aquele jogo de vôlei que tem 3 pessoas atrás no fundo, a bola cai no meio dos 3 porque um olhou para o outro, achei que era você que ia pegar a bola, né? Então, aqui é quase que um procedimento, né? Colocar lá nas regras. Tá claro quem vai fazer o que, quando e como, né? E muitas vezes a gente negligencia isso. Estou falando eu pela minha experiência, né? Muito bem. O Leonardo falou, é raro, mas acontece com frequência. Pois é, então aqui a gente tem esse indicador. E já vai pensando aí, porque daqui a pouco eu vou fazer aquela pergunta para você, né? Onde você acha que a gente escorrega mais aí nos projetos? Muito bem. Responsabilização. Ou falta de responsabilização, né? Quando a gente fica esperando que o líder que resolva tudo. Então, como é que a gente mensura isso? Com que frequência os membros da equipe apontam as deficiências ou comportamentos improdutivos uns dos outros? Esse daqui é difícil, né? Porque eu preciso ter um grau de confiança, de proximidade com você para poder falar para você, cara, isso daqui não está legal, isso daqui está sendo improdutivo. Se eu não tenho uma relação muito boa com você, eu vou ficar meio quieto aqui, porque apesar disso estar me incomodando, eu não quero entrar em conflito com você, eu acho que você não vai me entender, acho que você vai achar que eu estou querendo te ferrar, enfim, né? Olha que importante como os degraus abaixo da pirâmide são importantes aqui, né? Com que frequência os membros da equipe ficam profundamente preocupados diante da perspectiva de deixarem seus colegas na mão? Olha que legal, né? Às vezes eu poderia ceder um recurso da minha equipe para outra equipe, às vezes eu poderia oferecer ajuda para um colega, para um trabalho que às vezes eu tenho facilidade no Excel e a pessoa não tem, enfim, né? Se eu me sinto parte de uma equipe, eu posso oferecer ajuda. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso contribuir? Né? E se não tem essa postura, fica cada um trabalhando no seu silo, no seu quadrado, na sua igrejinha, isso não ocorre. Com que frequência os membros da equipe desafiam uns aos outros em relação aos seus planos e abordagens? Parece com a primeira também, né? A tua abordagem, o teu caminho é um, né? Hoje mesmo eu participei de um evento sobre saúde mental e a palestrante, uma palestrante que é uma executiva de uma empresa bastante famosa e conhecida, que eu não vou dizer o nome, ela me conhece, eu encontrei com ela no final, e ela falou, Dante, o que você achou da minha apresentação? Aí eu falei, puta, eu gostei, mas não gostei. E eu estava ensaiando, eu não sei porque eu estava imaginando que eu ia encontrar com ela e ela ia me fazer essa pergunta. Graças a Deus, eu imaginei essa situação, ocorreu e eu falei, olha, é o seguinte,
comecei pelo que eu gostei, né? Eu gostei da maneira como você respondeu as perguntas. Na verdade, era uma pergunta que eu tinha feito, uma pergunta difícil, e ela respondeu bem. Eu falei, na sua apresentação, faltou você correr mais riscos. Porque ela fez uma apresentação assim como observadora dos processos de saúde mental e não como uma protagonista que vivenciou grandes desafios como executiva América Latina de uma organização famosíssima. E ela podia ter trazido as histórias de guerra, né? Claro que tem que tomar os cuidados, tal como executiva, de não expor a organização, mas às vezes a gente vai pela cautela demais. E quando a gente não corre nenhum risco, fica uma apresentação meio sem sabor, sem tempero, sem sal. E eu tomei coragem e falei para ela, falei, bom, agora ou ela vai me amar pro resto da vida ou ela nunca mais vai querer falar comigo. Ela falou, Dante, obrigado pelo seu feedback. Aí eu pensei, poxa, no nível que ela tá, deve ser muito raro alguém dar feedback para ela, né? Porque, pô, diretora zona América Latina de uma super organização é mais difícil, né? As pessoas tendem a ou admirar, puxar saco, ou a falar, meu Deus, quem sou eu para dar feedback para ela? Passou até isso pela minha cabeça. Mas quando ela me pediu um feedback, eu falei, bom, aí ela abriu a porta, agora eu vou ter que entrar. Muito bem. Agora, por último, e não menos importante, o que todo mundo quer, alto desempenho, foco em resultado, ou o que é não foco em resultado, baixa performance. Antes de explicar, Júlio, você quer me perguntar alguma coisa do anterior? Isso. Só para aproveitar o gancho sobre a liderança que você está falando tão bem assim, a gente tem duas perguntas. Uma do chat, que é da Caroline Castro, que ela fala como lidar. Deixa eu até subir essa pergunta aqui para o palco, para todo mundo ver. Boa. Ó, como lidar quando o líder é o principal dizimador do conflito? E aí? O que fazer? Mas você não está na posição de líder de projeto, é isso? Está na posição de membro da equipe, né? Você é membro e seu chefe é a pessoa que causa conflito. Pois é. Pode acontecer do líder ter a estratégia de... que eu lembro que eu vi isso, um CEO de uma organização que eu trabalhei, ele usava essa estratégia, dividir para governar, né? Então, qual que era a estratégia? Ele, para se manter no poder, ele criava, ele fazia assim, tinha um diretor que ele colocava no céu, outro que ele colocava no inferno, e todo mundo querendo, meu Deus, não quero estar nem num lado nem no outro, porque o céu tomava tiro de inveja de todo mundo, e o que estava no inferno acabava sendo excomungado da organização, né? Então, ele se mantinha no poder e fortalecido, por um lado, por outro, criava uma série de silos e os processos não funcionavam direito e era um preço altíssimo que ficava um pouco mais invisível, ele não percebia que ele estava causando. Então, como lidar com um líder desse tipo? Olha, estágio 1, procure pensar. Se você sente que esse líder faz isso por mal, aí talvez você precise pensar, será que eu quero continuar trabalhando para esse líder? Será que vale a pena para a minha saúde? Agora, se você pensar, esse líder não está fazendo por mal, ele não está percebendo que ele está fazendo isso, ele está fazendo, mas não é por má intenção. Dê um feedback para esse líder. Conversa com a pessoa, né? Mostra, cara, vamos supor que o Júlio é meu líder. Júlio, cara, eu tô vendo que você tá fazendo de tudo pra gente ter alta performance. Eu também tô na mesma vibe que você. Agora eu tô sentindo que de vez em quando isso tá gerando um conflito entre nós. Eu precisava te falar isso que não tá legal. E tem uma parte que é nossa, mas tem uma parte que eu queria trazer que você tá parte nesse processo, Júlio. Vamos conversar sobre isso? Né? Precisa ter um ambiente de alta confiança para isso acontecer. Precisa você acreditar que a intenção do líder é boa. E às vezes eu vou dizer para você, 80, 90% não é má intenção do líder, não é uma pessoa do mal. E está metendo os pés pelas mãos, está tentando fazer o melhor e causando essas coisas, né? Então fica aí a dica, hashtag, espero ter respondido. Vamos agora para a segunda pergunta, e essa é bem específica aí. Temos a pergunta do Paulo Seixas, ok? A pergunta é: a forma de liderar equipes com pessoas de altas qualificações, tipo cibersegurança, inteligência artificial,
Existe uma habilidade diferencial para o líder? Se sim, quais são as principais? Olha, pessoas altamente qualificadas de cybersecurity ou de IA especificamente, eu não saberia te dizer. Mas eu já trabalhei com pessoas altamente qualificadas, né? Qual que é a pegada de diferente? Primeiro, que a pessoa altamente qualificada ela é mais questionadora. Segundo, a pessoa altamente qualificada ela tem mais empregabilidade, portanto, menos tolerância a, falando em bom inglês aqui, bullshitagem, né? Aquela coisa assim, tipo, cara, isso daqui não está fazendo sentido. E ela vai procurar trabalhar onde ela vai ser melhor tratada, onde ela veja sentido e propósito. Então, o desafio de lidar com gente altamente qualificada talvez seja da escuta do líder, dele se abrir mais para escutar, ele se abrir mais para um papel de servidor. Claro que ele vai dizer os caminhos e o propósito e a direção, mas também de ouvir feedback, considerar as opiniões. Muitas vezes são opiniões boas, muitas vezes pode ser uma teimosia que você precisa trabalhar também acontece. Mas é muito dessa humildade que o líder precisa ter, que ele não tem todas as respostas. E as pessoas altamente qualificadas provavelmente têm mais respostas do que o próprio líder tem. Essa humildade se traduz em a gente precisa chegar nesse objetivo, sei lá, viagem para o Rio de Janeiro. Eu conheço um caminho pela Dutra, alguém conhece outras formas de chegar, a gente pode ir por outra estratégia. E, gente, tem lá um especialista em balão, tem lá um especialista em não sei o que, tem lá um especialista em trens de alta velocidade, não sei, né? Essa é a humildade de acreditar que tem muita inteligência lá do outro lado e que você não é o centro de todas as respostas. Boa, tô gostando aí das interações. Ó, tem mais um aqui. Essa aqui eu nem cheguei a escrever ela, mas vamos colocar aqui. Imagina que você está trabalhando na empresa durante 2 anos. Você não é promovido. E surge um chefe para entrar na vaga que você achou que era sua. Como você vai fazer para administrar, para não gerar conflitos na pessoa que chegou, teoricamente, no seu lugar? Eu já passei por isso. Então, eu posso falar. Na época, inclusive, eu tinha feito uma transição de carreira de gerente de projetos e tal, fui para a área de recursos humanos, né? E eu lá trabalhando 2 anos e tal, aí de repente contratam um gerente de RH para ser meu chefe, para ficar entre eu e o diretor, eu estava direto com o diretor. Então, primeiro, perdi um espaço organizacional, que é contato direto com o diretor, agora eu tinha um intermediário, e, por que não fui eu o promovido, né? E no começo eu ficava, né, vai fazer merda, não sei o quê. O que aconteceu na prática, né? Eu me matava de trabalhar, mas eu ainda não tinha a senioridade que precisava para o carro, mas não percebia isso. Mas o meu negócio era assim, era garra, era trabalhar, era ficar até altas horas. Aí eu via que meu chefe, que é meu amigo até hoje, isso já faz um bom tempo, o Rogério, eu percebi que meu chefe não ficava até mais tarde. Aí eu falava, esse cara não vai durar. Ele não entendeu a cultura dessa organização aqui, a gente tem que se matar. Aí eu vi que foi passando o tempo e ele estava sobrevivendo na cultura da organização sem se matar. Falei, acho que eu tenho que engolir seco aqui e aprender alguma coisa com ele. O que ele está fazendo? Aí eu vi que ele tinha uma habilidade de organizar o tempo que eu não tinha. Ele era muito bom de organizar o tempo. Quando eu ia lá fazer pergunta que ele achava que eu devia saber a resposta, ele não era nem um pouco bonzinho de, vamos ajudar o Dante. Vai lá e se vira, você sabe fazer isso, não precisa me perguntar, não. Eu achava meio rude, mas eu percebi que ele era muito bom de gerenciar o tempo dele, né? E também percebi outra coisa, ele tinha habilidades políticas que eu não tinha. Então, para fazer um trabalho lá na época de validar o modelo de competências da organização, ele juntou toda a diretoria, apresentou o modelo, pegou pitaco, foi humilde de falar, tem aqui 20 competências, me ajude a selecionar as 6 mais importantes para a organização, enfim. Eu vi como ele fazia esse trâmite político que eu, recém-voltado de um MBA nos Estados Unidos, não aprendi. No MBA eu aprendi um monte de coisas, mas essas vivências
da política organizacional, essa questão da própria autodisciplina de gestão do tempo, isso não se aprende na escola, né? Pelo menos na época não se aprendia. Então, tudo isso para dizer, né? Se essa pessoa entrou numa posição que você acha que era sua, o que você pode aprender com ela? Né? O que será que ela tem que você não tem? Provavelmente vai ter uma série de coisas que você vai se achar melhor que ela, e talvez você até seja mesmo. Mas quando a gente tem alguém que assume uma posição acima da gente, alguém enxergou nessa pessoa uma capacidade de fazer tarefas de uma complexidade que a gente não percebe que não tinha. E provavelmente também é importante talvez você pedir feedback, né? Como é que eu estou indo e o que eu preciso fazer para chegar nessa posição? Talvez não logo de cara com esse chefe, mas, né, mostrar que você tem essa ambição, mostrar, muitas vezes os bons líderes formam sucessores porque eles querem também subir na organização. Então, olhar isso pelo seguinte ângulo: o que eu tenho para aprender, né? E reconhecer que você tem o direito de ficar triste também, como eu também tive o meu momento de luto, né? Que droga, por que eu não consegui essa posição me matando aqui, né? E eu percebi que era uma limitação da minha capacidade, né? E fui ser diretor de empresa muitos anos depois em outra área e tal, na HSM, inclusive. Inclusive era para tocar um projeto, olha que interessante, né? Bom, sobre o critério de liderança, eram essas perguntas, né? Só ler um comentáriozinho aqui que chegou, que eu achei tão bonitinho, que da Fernanda Monte, falando que foi sua aluna durante 10 anos, né? Que ensina muito. Parabéns e obrigada. Muito bacana. Ô, Fernanda, legal, que prazer, obrigado. Eu sou professor desde 2010, né, há 14 anos, então você foi uma das alunas do meu começo de aprendizagem de ser professor. Que bom que você está aí de novo. Bom, quando eu fui subir as perguntas, eu acabei tirando seu slide. Eu peço novamente que você, por gentileza, suba ele. Compartilhar o slide, né? Isso, por gentileza. Bora lá. Era exatamente o botão que eu estava procurando aqui. Então, agora chegando no nível topo da nossa pirâmide do Patrick Lencioni, foco em resultado. Como é que a gente mensura? Os membros da equipe fazem de bom grado sacrifícios? O que é sacrifícios? É compartilhar, por exemplo, um recurso financeiro, um recurso de gente, um recurso de ponto, né, que é o recurso de gente, em seus departamentos ou áreas de expertise para o bem da equipe. O moral é significativamente afetado se ocorre fracasso em alcançar as metas da equipe. Esse daqui é menos óbvio, né? O primeiro, assim, né, quando a gente compartilha recursos, a gente está mostrando que está todo mundo no mesmo barco, né? Agora, quando a gente tem um revés, quando algo não dá certo, se ninguém se importa, opa, temos um problema. Perdão, estou tossindo aqui, deixa eu tomar um rápido gole d'água. Então, moral afetado, o que quer dizer isso? Pô, é esperado que a gente fique chateada. Pô, como que o adversário marcou um gol e a gente não, né? Temos que ficar puto para vencer essa batalha. Então, essa reação quando a gente deu algo errado, de querer reverter o resultado, não de caçar culpados, mas de caçar soluções, essa é uma postura legal. Com que frequência os membros da equipe são lentos na hora de reivindicar crédito por suas próprias contribuições e rápido em exaltar o crédito dos outros? Essa é uma frase meio americana que ficou traduzida de uma maneira que não é muito da nossa cultura. Mas ela quer dizer o seguinte: com que frequência que a gente é generoso em falar, pô, legal, Diana, pela essa ideia que você teve aí. Legal, Paulo Seixas, por essa conquista que você teve, né? Eu não tenho que ficar falando de mim, reivindicar crédito. Olha, gente, fui eu que tive essa ideia. Não, né? Numa equipe coesa de alta performance em estágio 4 do Tuchman, as pessoas não precisam ficar falando fui eu que fiz. E até pode acontecer, mas elas são mais generosas também de falar, legal, olha, eu já implementei uma ideia aqui que foi graças ao Júlio. Júlio, valeu, obrigado, essa ideia aqui foi sensacional. Dei o crédito, né? Dar o crédito aos outros é um comportamento de equipes de alta performance.
Muito bem, então com isso a gente destrinchou aí as estratégias do Lencioni para equipes de alta performance. Agora a gente vai ver quais são as disfunções que o próprio Lencioni fala que existem numa equipe que levam a baixa performance. Gente, é o inverso do que eu apresentei lá atrás, então nem vou demorar muito aqui. Falta de confiança. As pessoas, se elas não confiam umas nas outras, quando tem reunião, ficam com medo de conflito, ou ficam brigando pelos egos, e não se chegam a um acordo, ou ficam quietas, e acaba o quê? O combinado acaba não sendo feito porque elas não se comprometem. Ah, é o outro que devia fazer. E quando esse compromisso não ocorre, quando a bola cai na quadra, né, de vôlei, um não responsabiliza o outro, né? Um não cobra o outro, fica esperando que o líder fale: olha, gente, vocês não viram aí a bola cair, o técnico, né, do time, vocês não viram a bola aí, não, ninguém vai atrás, né? Oh, não, vamos lá, vamos resolver, né? Pô, precisa esperar o líder falar, e finalmente a baixa performance como resultado de tudo isso. Então, agora eu provoco você a pensar onde que você acha que as equipes têm mais disfunção. Claro que pode ter em vários graus, mas onde que você acha que é mais frequente? Enquanto isso, deixa eu ler aqui o que foi escrito. Uma pergunta. Dante, gostaria de saber se o seu material apresentado será compartilhado conosco. Parabéns por excelente material. Esse material é proprietário e é para quem está aqui comigo hoje. Esse material eu não vou compartilhar, porque tem coisas que eu também uso em outras instâncias e eu preferia que ficasse... O que ficasse da nossa conversa fosse o que ficasse na tua memória e na tua ação, no que você vai fazer. Se você sair daqui com 1, 2, 3 coisas para fazer no dia seguinte, é esse o meu objetivo com você. Me conta. O Ricardo falou aqui que falta de confiança é o mais frequente. Olha que interessante. E, Ricardo, você me faz pensar o seguinte, no ambiente atual que a gente está trabalhando híbrido ou remoto, olha o desafio maior ainda, né? Desenvolver estratégias para construir confiança mesmo em ambientes remotos ou híbridos. Se for possível juntar as pessoas presencialmente, já ajuda muito. Mas em casos que é impossível, que cada um trabalha numa parte do Brasil e a gente nunca vai se encontrar, não quer dizer que não é possível, né? É possível a gente criar estratégias para isso. O Paulo falou conflito de egos, em especial em equipes altamente especializadas. Muitas vezes eu já trabalhei numa equipe de engenheiros tinham muitos engenheiros que a gente falava que eram primadonas, né? Primadona é aquela soprano que canta maravilhosamente, mas ela tem aquele ego nas alturas, ninguém consegue nem conversar com ela se acha, né? Medo de conflitos, segundo a Larissa. Esses conflitos de egos, gente, muitas vezes, sabe o que é? Por trás de uma grande arrogância, uma grande insegurança. Pode perceber, eu demorei muitos anos para perceber isso, mas por trás de uma grande arrogância há muita insegurança. Pode parecer que não faz sentido, né? Pô, a pessoa se acha, às vezes a pessoa é muito boa mesmo, ela até pode se achar, mas quando ela precisa de muito confete, quando ela é muito arrogante, pode perceber, os caras bons mesmo, os caras, vou falar em bom português, fodões, cara, eles são humildes, eles não precisam provar nada para ninguém. Quando a pessoa está num estágio que ela não precisa provar nada para ninguém, ela não precisa ser arrogante, ela não precisa ser estúpida, ela não precisa ser aquele artista do Rock in Rio que exige 1 milhão de toalhinhas da cor que ele quer no quarto com amendoim MM da cor que ele quer, sabe aquelas frescuras todas só porque eu posso? A pessoa não precisa disso. Ela está num estágio que ela ensina os outros, ela tem uma certa humildade, não arrogância. Mas, enfim, muitas vezes essas pessoas arrogantes precisam, sabe o quê? De autoafirmação, precisam que os outros mostrem para elas que elas são importantes. Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Mostrar a importância que elas têm, valorizar. Tem uma frase de um filósofo francês, La Rochefoucauld, que eu aprendi na psicologia, que eu nunca mais esqueci. Quer dizer, espero que eu lembre agora. Não, eu lembro sim. O que mais me incomoda como é que é?
O que mais me incomoda na sua vaidade é que ela fere a minha. O que mais me incomoda na sua vaidade é que ela fere a minha. Isso eu tenho que ouvir também, porque eu também tenho as minhas vaidades, eu também tenho, mas que saco, eu tenho que puxar o saco desse cara, não quero. Aí eu fui parar para pensar, por que me irrita tanto isso? É porque eu também tenho a minha vaidade, né? Eu também preciso aprender a ser mais humilde. Olha aí o Dante sendo vulnerável, né? É isso, gente. Eu não sou perfeito, né? Eu sou em permanente beta, em permanente construção. Espero estar estudando a minha vida inteira, até enquanto a saúde me permitir, para sempre estar aprendendo alguma coisa. Muito bem, galera. Então, estou vendo aqui que apareceu meio dos conflitos. Responsabilização, olha que legal. Responsabilização é evitar responsabilizar os outros, né? Isso é uma das grandes coisas que eu acho que é interessante de times de alta performance, né? O líder perceber que não é papel dele ficar o tempo todo lá resolvendo os conflitos. As pessoas vão resolvendo os conflitos entre elas. Às vezes o líder nem fica sabendo. Atingir um grau de coesão, um grau de intimidade, um grau de funcionamento tal, que a gente se acerta aqui. Agora, se há desconfiança, se há... Já falei isso, né? A coisa não funciona. Muito bem. Adorei. Temos alguma pergunta, Júlio? Antes de eu mudar de tema? Acredito que não, né? O pessoal já jogou no chat aqui, ficou sensacional as perguntas. Muito obrigado, pessoal. Continue mandando no chat aí para ir ajudando a gente. Legal. Vamos seguir aí com o slide. Muito bom. Então, galera, com isso, o que a gente viu até agora? Você está ouvindo meu reloginho de mais de 100 anos badalando 9 horas em ponto. Estamos no tempo certo aí. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu os estágios de Tuchman, viu o seu papel em cada estágio, viu que quando a gente tem equipe de alta performance, tem uma série de pré-requisitos que precisam ocorrer, segundo o Patrick Lencioni, e que você pode se aprofundar no livro e usar a estratégia que tem no livro dele, se você quiser fazer uma mensuração aí em que estágio está a equipe que você está trabalhando. Até agora, a gente trabalhou na equipe como uma unidade, como um nível coletivo. Eu vou encerrar a apresentação de hoje, nessa última meia hora que falta, trabalhando com um desafio. Em menos de meia hora, falar para vocês de como se conectar com pessoas das mais diversas pessoas da equipe. E, na verdade, eu quero talvez construir junto com vocês. No final, então, eu até vou provocar você a trazer suas ideias também, para ver se a gente faz um pequeno diálogo. Eu vou trazer aqui uma estratégia para você ajustar a forma da sua comunicação de acordo com o jeito de ser da outra pessoa. Se você consegue fazer isso, a vida fica mais fácil. Então, para isso, a gente precisa entender que tipos de jeito de ser existem. Eu gosto de usar um modelo que chama-se DISC, que é um modelo bastante conhecido, razoavelmente simples, e para quem não conhece eu vou explicar, e que eu entendendo qual é o jeitão da pessoa no DISC, eu consigo sacar uma estratégia de me comunicar e me conectar com a outra pessoa. Vou tossir aqui. Muito bem. O DISC ele tem 4 componentes. Ele trabalha com cada nome dessas e cada cor, né? Um jeito de ser. O que é jeito de ser? Um comportamento e uma emoção diferente. Vou dar a visão geral, depois eu vou entrar nos detalhes, né? Como é que cada um desses comportamentos funciona, e depois a gente vai fazer um rápido exercício aí, se der tempo. Então, visão geral. Visão geral, o DISC, deixa eu me organizar aqui, ele tem dominância, que é aquele jeito de ser, aquele tipo de pessoa que é focada na entrega, em resultados, competitiva, que é direta ao ponto, que gosta de fazer as coisas acontecerem. Tem aquela pessoa influência, que ela é mais relacional, ela se conecta mais com os, gosta de falar, normalmente não é tão organizada, fala pelos cotovelos, se faz amizade rapidinho, é intuitiva, tem boas ideias. Tem a estabilidade, que é aquela pessoa mais estruturada, que gosta de fazer tudo com planos, procedimentos,
tem uma habilidade de escutar muito boa, tem muita paciência, muita organização. E tem a conformidade, que é aquela pessoa que gosta de seguir conforme as regras, porque as regras ajudam a fazer a coisa certa. Ela quer fazer certo, ela não gosta de errar. Cada um desses fatores tem características positivas e tem pontos de aprendizagem. A beleza do DISC está aí. A gente não tem um fator ideal, a gente tem combinação de fatores. A gente é uma combinação dos 4. Todo mundo tem os 4 fatores, mas a gente tem, cada pessoa tem alguns com mais força, outros com menos força. Eu vou explicar cada um isoladamente no seu 100% da régua. E lembro a você que quando a gente faz a pesquisa, eu uso muito no coaching, por exemplo, o DISC junto com mais outros 3 instrumentos, e dá uma acelerada no processo de coaching, porque a gente consegue entender o funcionamento da pessoa, a pessoa se entende, né? Então eu vou explicar os fatores exagerados e você procura ver, nesse momento, qual é o fator seu que é mais forte, mais predominante. Ele não precisa ser 100%, mas ele pode ser mais destacado do que os outros. Então vamos lá. Dominância é uma pessoa que é o negociador implacável, né? Que se sente confortável em assumir comando em situações de grupo. Ele fala assim, meu alto nível de energia pode sobrecarregar os outros. Se é uma coisa que eu admiro no dominância, parece que tem uma energia infinita. É impressionante. Só mais um pouco, e vamos lá. E o problema é que ele espera que todo mundo consiga acompanhar, e nem todo mundo aguenta. Tem gente que já está pedindo, não, vamos mais um pouco. Às vezes até o corpo dele não está aguentando. Eu já vi alta dominância, aquele que está lá no 100%, parar em hospital, porque o corpo pedia para ele parar, ele, não, eu quero mais, eu ainda não bati a meta. São pessoas muito diretas e às vezes isso não funciona com algumas pessoas, porque esse jeito direto pode ser entendido como brusco, como estúpido, e a pessoa não faz por mal, é o jeito dela funcionar. Em geral é mais persuasiva, no sentido de convencer e liderar o grupo, tem uma necessidade de controle que às vezes incomoda e não tem problema de entrar em conflito, ela vai para o conflito, né? Vai para a briga, e as pessoas pensam que o conflito é pessoal, e não é. Muitas vezes é um conflito causado porque ele está vendo que vai perder o jogo. Essa pessoa se irrita muito facilmente quando está vendo que vai perder o jogo. Por ser uma natureza competitiva, qualquer sinal de que ela vai perder a competição, ela fica vermelha de raiva, né? Por isso que a cor da dominância é vermelha. Dominância, então, tem alguns pontos de aprendizagem. Aprender que nem todo mundo... deixa eu voltar aqui. Aprender que nem todo mundo tem obrigação de aceitar o jeito direto. Às vezes ele precisa aprender a escutar mais, porque ele gosta muito de dar direção. Às vezes precisa... Então, todo mundo tem seu ponto de aprendizagem. Já a influência, o fator amarelo. Relacionamento é a palavra-chave. São pessoas que se conectam fácil com outras pessoas. Eu lembro que tinha um cara na Ernst Young que era um gerente que, em 3 reuniões com o cliente, ele já estava jogando golfe com o cliente. Um cara super fácil de desenvolver relacionamento. São pessoas que se usam a intuição mais do que a razão para tomar decisão, precisam se inspirar, se entusiasmar para performar em alta performance, precisam, né, ter aquele entusiasmo, consegue perceber coisas que os outros não veem, em tendências, padrões, pelo lado mais não racional, pelo lado mais intuitivo. Às vezes são desorganizadas e perdem prazo porque deixam para a última hora. São pessoas que não gostam de regras e processos, mas gostam de conversar sobre ideias, às vezes voltam mais tarde do almoço. São pessoas mais espontâneas. Já a estabilidade são pessoas mais estruturadas, que querem consenso, gostam de harmonia, não gostam de conflito. Olha lá, o oposto da dominância, que vai para o conflito se a coisa for necessário. Estabilidade faz de tudo para não entrar em conflito, gosta de conversas mais individuais, não gosta tanto de conversas coletivas, ouve mais do que fala, tem muita paciência, são pessoas são os melhores perfis para planejamento,
e os piores perfis para mudanças repentinas e improvisação. Não gostam de mudanças abruptas. Mas, uma vez que entendeu a mudança, abraçou a mudança, aí vira o campeão da mudança. Mas leva mais tempo para entender a mudança e para conseguir organizar tudo que precisa ser organizado, né? Então, a palavra-chave aí é planejamento, organização, paciência. E o conformidade, que é uma pessoa que parece ser mais quieta, mas às vezes você vê ela brava quando ela vê que tem algum perigo à frente, algum risco de dar errado. Ela é muito boa de análises lógicas, prós e contras. São pessoas que cumprem os compromissos, odeiam chegar atrasado em reuniões, que precisam de regras para ser seguidas, precisam de mais detalhes, perguntam mais, porque não gostam de errar. Por isso ela fala, eu quero saber exatamente o que se espera de mim para eu fazer a entrega certa. E quando erra, fica louca da vida consigo mesma, e quando alguém aponta o erro, aí ela quer se matar, fica com raiva, às vezes, de quem apontou o erro. E qual que é a defesa dela? Apontar o defeito ou o erro do outro. Pode ver que vai te pegar na curva. Apontou um erro do alta conformidade, ele vai achar o erro seu. Agora, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tem gente que já está se reconhecendo com estabilidade. Roberta me pergunta como promover o comprometimento com o todo dos colaboradores de forma clara e assertiva. Trata-se de uma organização familiar de nova no mercado e que ainda está estruturando os processos. Como promover o comprometimento dos colaboradores de forma clara e assertiva, com o todo dos colaboradores? É com o to-do ou com o todo? Será que está falando do to-do dos colaboradores? Com as tarefas? Enfim, se for com as tarefas, né? Ela falou que é no sentido de resultado. No sentido de resultados. Pois é, numa organização familiar, provavelmente nova, né, os processos ainda não estão bem estruturados. As pessoas que são mais organizadas mentalmente, elas vão sofrer um pouco com isso, mas se não tem um processo, como é que eu vou fazer, né? Exige um pouco mais de flexibilidade. Então, trazer para as pessoas essa expectativa. Olha, galera, até que a gente forme um processo de maneira estruturada, a gente pode errar um pouco, a gente precisa se ajudar. A vantagem é que, como uma organização pequena, a gente consegue performar, um ajudando o outro, um procurando cobrir a falta de processo com o comprometimento com o resultado. Mas tem que estar todo mundo com um objetivo comum. Então, a resposta é: qual é o objetivo comum? Qual que é o goal que a gente tem que fazer? Isso, se é esse o resultado que a gente tem que atingir, a gente se ajuda aqui, se divide aqui, cada um tem o seu pedacinho da entrega, mas se todo mundo tem claro da entrega daquele todo, fica mais fácil a gente se ajudar até que o processo seja estabelecido. Tem só mais um aqui, que eu vou colocar no palco aqui. Você sugere algum site que faça esse DISC, ou você acha que realmente a consultoria que vai conseguir trabalhar e encontrar qual das letras, né, a pessoa se encaixa mais? Olha, eu não tenho... eu trabalho com a TTI, que é uma empresa americana, que para mim é o melhor teste de DISC que tem, não é barato. E você vai encontrar testes baratos de DISC por aí, você vai encontrar testes até gratuitos. Eu, como estou fazendo doutorado, eu tenho um certo rigor acadêmico, eu não gosto de instrumento que não tem validação estatística, né? E a maioria desses gratuitos não tem, pelo menos, evidência de que foi validado estatisticamente. Então, ele pode te dar um cheiro do seu perfil, mas não vai te dar, pode ser que tenha muito erro. Eu prefiro, então, não sugerir. O que eu posso sugerir é você olhar o que observar nas pessoas para já você mesmo ir tendo um cheiro. Tira uma foto desse slide. Né? Esse slide aqui tem só adjetivos positivos, porque todos os perfis têm coisas boas e coisas a melhorar, mas aqui eu só coloquei o lado positivo, porque a ideia aqui não é a gente rotular as pessoas, é entender, primeiro, que todo mundo é uma combinação desses perfis, e segundo, entender o perfil não é entender para carimbar, rotular e criticar, é entender para se comunicar, entender para se conectar com essas pessoas.
Então, o dominante tem esses adjetivos aqui: ambicioso, energético, determinado, independente, desafiador, direto ao ponto. O influência tem um lado mais expressivo, entusiasmado, amistoso, fala pra caramba, é otimista, é persuasivo. Estabilidade é mais metódico, leal, pode contar com ele, é um cara confiável, não faz questão de aparecer, descontraído, fica na dele, tem muita paciência. E conformidade é o rei das análises, contemplativo, conservador no sentido que não gosta de correr riscos desmedidos, não é tão audacioso como dominância, por exemplo, por isso é mais cuidadoso, ponderado e perfeccionista. Uma equipe, para mim, completa é quando tem os 4 destaques nos perfis das pessoas, porque o dominância vai puxar o time para a entrega, o influência vai ajudar a... Enquanto a dominância é mais areia, a influência é mais graxa, vai ajudar nas relações, a estabilidade vai ajudar a organizar os processos e colocar as entregas ao longo do tempo, e o conformidade vai levantar a mão e falar: gente, a gente está super indo para uma direção e não estamos vendo esse risco aqui, esse impacto ali, aquela consequência acolá. Então, todo mundo tem a sua contribuição, e uma equipe de alta performance, eu entendo que se beneficia quando tem os 4 perfis presentes. E se tem só dominância, por exemplo, é todo mundo conflituando, vai entregar resultado, vai, mas há um custo de uma energia e um gasto de energia maior do que se tivesse todos os perfis. Agora eu vou fazer um teste. Tem aqui alguns famosos, 8 famosos. Quem que você acha que tem mais característica de dominância? Quem você acha que tem mais de influência? Quem mais você acha que tem de estabilidade? E quem você acha que tem mais de conformidade? Vou dar 10 segundos para você anotar rapidamente num papel a inicial da pessoa, esse é D, I, S ou C, e daqui a pouco a gente vai ver as respostas. Então você tem aí o José Roberto Guimarães, um técnico de vôlei, você tem aí Hebe Camargo, o Abel Ferreira, independente de você ser palmeirense ou não, ele tem um inegável sucesso, todos são pessoas de sucesso, isso que é legal. Tem o Fábio Porchat, tem o Suplicy, tem o professor Pasquale das regras de português, já dei a dica, tem o Arnaldo César Coelho, tem o Senna, que não tolera perder uma corrida. Enfim, você tem aí os perfis. Eu acho que agora você já deve ter uma certa clareza. Vamos ver junto? Já estou vendo aqui no chat o pessoal até fazendo as apostas aí, hein? Virou balcão de apostas. Vamos lá. Dominância. Dominância, eu coloquei aqui. O Abel Ferreira, ele tem uma dominância que é mais visível, né? Você olha ele, as filmagens dele, em geral ele está regalando o olho, ele está lá puxando o time, ele está lá esbravejando, né? A raiva dele aparece mais. Mas o Ayrton Senna, por exemplo, tem algo em comum com ele. Não é a expressão, o Ayrton Senna é mais comedido nas expressões, né? Ele não mostrava tanto essa raiva. Mas onde você via a dominância dele? Quando ele ganhava uma corrida com uma marcha só do carro, quando ele erguia um troféu na exaustão, e usando os limites da saúde física dele para conseguir o resultado que ele queria, porque ele não tolerava, assim, ele odiava perder. É um cara super competitivo, né? Dominância tem esse lado competitivo. Já a influência, a famosa Hebe Camargo, né? Quem que não gostava dela? Assim, você vê ela, o network dela, ela chamava qualquer pessoa para o programa dela, a pessoa ia. E o Fábio Porchat um pouco nessa linha, assim como o Ivete Sangalo, como outras pessoas que têm esse lado carismático, relacional, facilidade de se comunicar. Estabilidade, conformidade, eu coloquei o professor Pasquale e o Arnaldo, porque são pessoas cuja profissão até é de conformidade, né? Um com as regras do português, outro com as regras de futebol. São excelentes profissionais nas áreas de atuação deles. E sobrou como estabilidade, não menos importante, o José Roberto Guimarães, um técnico de tanto sucesso como o Bernardinho, que é mais um perfil de dominância, e ele é de estabilidade.
Raramente você vê ele mostrar as emoções. A estabilidade não mostra as emoções, mas um segredo é o que mais sente, tá? E o Suplicy, né? Que você vê que ele às vezes é chamado para mediar conflitos. Faz tempo que a gente não ouve falar dele, mas quem lembra dele sabe que ele era aquele cara, o gente boa, o cara que tem paciência, enfim. Independente de gostar ou não dele. Espero que você tenha se divertido aí com isso e agora eu quero provocar você a pensar junto comigo como se conectar com cada perfil, como influenciar cada perfil. E aqui mais uma telinha para você tirar a foto, que também é a colinha, né? Dominância, o que ele precisa? Controle. O que ele gosta? O que ele é orientado para? Para ação. O negócio dele é movimento. Se a coisa emperrou, ficou parada, ele fica irritado. O perfil de movimento. Eu não falei aqui, mas o medo maior da dominância é de ser manipulado. Então, como é que a gente se comunica com dominância? Olha só, eu com alta estabilidade, quando eu ia falar com dominância, eu sempre me ferrava, né? Porque eu ia lá com todo cuidado, e deu merda aqui, como é que eu vou falar? Aí eu começava, não, porque o gato subia no telhado e tal. Aí que o pessoal dominante ficava mais irritado. Aí eu fui aprendendo que dominância é assim. Chefe, é o seguinte, deu ruim aqui, aconteceu isso, isso, isso. Já diagnosticamos o problema, tem essas causas e já estamos fazendo isso, em breve estará resolvido. É isso que o dominância quer ouvir. Faz sentido? E tem outras estratégias também, né? O dominância muitas vezes gosta de dar a direção. E quando você tenta dizer o que o dominância tem que fazer, acaba dando choque. Então, dê opções. 1, 2, 3 opções. Olha, tem 3 caminhos aqui. O que você acha, dominância, que deveria ser feito? Aí ele vai gostar de escolher um caminho, ou dizer um quarto caminho, mas dominância gosta de ação e direção. Beleza? Então, espero que essa estratégia ajude você a lidar com as pessoas que você conhece aí, que são altas dominâncias. Alta influência, necessidade de interação e aprovação. Olha que interessante. Ela precisa se sentir aprovada, precisa se sentir querida. E você vai lá falar com a alta dominância, bom, tudo bem? Então, as tarefas que a gente tem para hoje, já cumpriu? Já conseguiu lá fazer aquele processo acontecer? Cara, nem deu bom dia, nem perguntou se a pessoa está bem, nem se relacionou. Se relaciona primeiro, né? Olha a orientação da influência, relacionamento. Olha o medo dela não ser querido. E você chegar já cobrando as tarefas, você está dizendo para ela, você é um objeto, né? E você conversar com ela, dar um bom dia, perguntar alguma coisa pessoal, amaciou, né? Deu para ela o sentido de existência. Por dominância não precisa, por dominância já pode ir direto para as tarefas. Estou brincando aqui, gente. A gente é uma combinação de fatores, né? Não estou falando para você ser mal educado. Eu estou destacando o que tem de tempero aí nas conversas. Ah, meu Deus, se eu soubesse disso quando eu fui líder a primeira vez. Né? Mas a gente, enfim, vai aprendendo com a vida. Estabilidade. Estabilidade é muito presente no meu perfil. Estabilidade gosta de falar mais devagar, mais pontual, mais ponderado. Agora, se eu for usar meu estilo natural, vocês dormem. Por isso que eu me adapto. Eu finjo que eu sou alta influência, eu subo minha cor amarela para vocês interagirem comigo, para a gente tornar uma conversa interessante. Então, essa é outra boa notícia. O comportamento que não é natural para a gente aprende, a gente se adapta. Claro que vai gastar mais energia. Ao final da conversa aqui com você, eu vou estar cansado, mas vou estar feliz. Então, estabilidade, o que ele precisa? Previsibilidade, qual que é a orientação? Planejamento. Então, estabilidade odeia você chegar com mudanças repentinas. Explica a mudança. Você tem uma pessoa que é um líder, que é alta estabilidade, dê tempo para ele tomar uma decisão. O estabilidade, às vezes, ele tem que aprender também a tomar decisão rápida, mas, em geral, ele toma decisões boas quando ele tem tempo para pensar, porque ele quer ponderar todas as causas, efeitos, consequências. É quase como mineiro, não sei se tem aqui gente, tem algumas pessoas mineiras aí de Belo Horizonte, né? O mineiro não fala assim? Eu quero saber, oncotô, poncovô, né? Estabilidade é oncotô, poncovô. Olha os mineiros aparecendo. Então,
E conformidade. Então, para lidar com estabilidade, dê tempo para a pessoa pensar. Pergunte a opinião dela, porque muitas vezes ela está na reunião, ela está quieta, porque ela se sente mais confortável no one-on-one, lembra? Mas ela está na reunião. E aí, Dante, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Às vezes ela não consegue ser rápido o suficiente porque os influencers estão dominando a reunião. Então, dê voz a essa pessoa, dê voz à estabilidade. E conformidade também é um perfil mais quietão. Além de dar voz, reconheça que conformidade odeia errar. Então, aproveite o que ele tem de bom. Pergunta para ele que riscos você vê nessa situação, onde a gente não está vendo aqui que precisa tomar cuidado. Evita criticar essa pessoa, né? Ajude essa pessoa a fazer a coisa certa, porque ela vai precisar de mais detalhe. Então, vai se comunicar com conformidade, e você é influência, você odeia detalhe, mas se você vai influenciar, comunicar com alguém de conformidade, dê os detalhes, se prepara antes, porque essa pessoa precisa dos detalhes para performar. E se ela tiver medo de você, ela não vai perguntar os detalhes, vai sair frustrada, vai sair fazendo alguma coisa que vai ficar com medo de dar errado. Então, ajuda a conformidade com o nível de informação e detalhe que ela precisa, porque ela quer fazer certo. Muito bem, gente. Com isso, a gente vai chegando aí nos nossos objetivos que traçamos inicialmente, que é de traçar a jornada de evolução da equipe, de saber o que caracteriza equipes de alta performance e como se comunicar com indivíduos que têm jeitos de ser diferentes. Claro que foi uma passada rápida em 2 horas. Espero que você tenha conseguido sair daqui com 1, 2 ou 3 ideias para aplicar na prática amanhã. Se você conseguiu, eu estou feliz. Eu atingi o meu objetivo. E com isso, temos aí 5 minutinhos que eu abro para as perguntas, já deixando para você o meu desejo de sucesso nos projetos, que é disso que o mundo vive, de projetos bem feitos, os meus contatos pessoais e conecte-se comigo no LinkedIn. Todo dia eu publico uma frase, uma reflexão e cada 15 dias, mais ou menos, eu publico uma newsletter gratuita com uma reflexão sobre gestão ou liderança. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Gente, não sei se tiveram a mesma impressão que eu, mas que webinar maravilhoso foi esse. Foi muito bacana, o pessoal jogou vários emojizinhos aqui, o pessoal compartilhou muito bacana aqui no chat. Nossa, Dante, foi sensacional, muito bom mesmo, o pessoal gostou muito, muito, muito do webinar. Para você ter ideia, chegou num ponto assim de ficar 1h30 de ninguém entrar, ninguém sair, todo mundo vidrado na apresentação, foi muito bacana. Pessoal do chat, eu tenho algumas informações muito importantes para vocês. A primeira coisa, a pesquisa de satisfação, que eu vou colocar aqui do lado para vocês estarem acessando por gentileza. A segunda coisa que eu vou colocar aqui também no chat são os canais do PMI. Vou colocar aqui os canais do PMI. A gente tem aí o nosso site, a gente tem o Instagram, o LinkedIn e o Simpla. E falando em Simpla, eu já quero falar quais são os próximos eventos aí para vocês ficarem antenados. Então, no Simpla, se vocês entrarem e clicarem no link que está aí, nós temos cursos e webinars também. E também alguns cursos de formação. Para você que quer tirar certificação, temos também preparatório de certificação dentro do Simpla. Entra aí que tem muita informação. Então, tem aí cursos, webinars, treinamentos e até eventos presenciais também. A gente tem um encontro de gerenciamento de projetos que acontece dia 26 de novembro. Dá uma entrada aí no Simpla, verifica aí se você está com disponibilidade na sua agenda e vem participar com a gente. Então, eu passo a palavra novamente ao Dante para dar seus agradecimentos finais. Legal, Júlio, obrigado pelos recados aí. Então, gente, eu peço desculpas porque são 3 assuntos super importantes que eu abordei de maneira rápida em 2 horas para você ter um gostinho. Cada assunto desse dá para se aprofundar
eu indiquei livros, eu faço treinamento dessas coisas, o treinamento de disco que eu dei a semana passada, 4 horas, olha, a gente vai lá a fundo nas coisas, a gente entrega relatório, né? Então aqui foi para você sair com gostinho, com algo que você já possa aplicar aí no seu dia a dia. Super agradeço novamente aí ao Júlio, a Diana pela oportunidade de fazer parte desse momento importante do PMI de Brasília, que está presente no Brasil todo. Pessoal, então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês que esteve aqui, tá, participando do nosso webinar. Cada participação de vocês fizeram com que esse webinar se tornasse um sucesso, tá bom? Então, a gente costuma dizer aqui no PMI que coisas boas acontecem para as pessoas que se capacitam pelo PMI, ok? Então, gostaria de desejar a todos uma excelente noite e aguardo vocês no próximo evento do PMI. Abraços!